Olá, tudo bem? Bom, estamos de volta aqui para você poder ter o fechamento dessa nossa aula aí introdutória sobre o maior sermão de todos os tempos, o Sermão do Monte. Eu tenho uma pergunta para você que parece simples de responder, principalmente se você é religioso, se você é protestante ou católico. Se você é cristão do modo geral, parece uma pergunta fácil de responder, mas ela não é tão simples. Quem foi Jesus? Quem foi Jesus? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes nas comunidades que eu pastoreei. E as pessoas têm respostas prontas, mas respostas que talvez não expliquem tanto. Tem gente que diz: Jesus é o meu Salvador. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é tudo. Jesus é a razão da minha vida. Eu não discordo de nenhuma dessas respostas. Mas para as pessoas que não estão acostumadas a lidar com a fé, essas respostas, elas não dão conta de muita coisa. Quando a gente olha para os evangelhos, que são os textos que narram a vida de Jesus, nós temos algumas conjecturas a fazer. Jesus, ele foi alguém que nasceu por volta do ano 6 do nosso calendário, segundo o Evangelho de Mateus, não no ano 0. Ele nasceu na cidade de Belém, que era uma pequena cidade. Foi educado por um carpinteiro. A sua mãe era uma jovem que estava aí saindo da sua adolescência, digamos assim, nesse período. São conjecturas, né? Foi alguém que pertencia à tribo de Judá, que tinha na sua ascendência a realeza, mas ao mesmo tempo morava em Nazaré. O seu nascimento em Belém foi um nascimento difícil, porque nos dias do imperador Augusto, um recenseamento foi feito, ele teve que se deslocar para a cidade de Belém, e ali não havia muita aceitação em relação a Maria e José, não havia estalagem, e eles acabaram tendo parto num lugar muito difícil, que a Bíblia também não fala sobre animais, não fala sobre nada disso, entende? Mas tudo bem, vamos seguir. Ele foi visitado por pastores, ainda bebê, mas foi visitado pelos magos aproximadamente 2 anos depois, nos dias do rei Herodes. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, foi apresentado ao templo como a lei dizia que devia ser feito. Passou um tempo no Egito, mas depois voltou com seus pais após a morte de Herodes e fixou residência na pequena vila de Nazaré, que era uma vila de construtores. Jesus foi educado para ser um construtor. Ele era filho de carpinteiro. Mas quando ele chega à sua maioridade, por volta dos 30 anos, ele entra na sinagoga e ele diz que Deus o chamou e o ungiu para pregar, para tirar o luto das pessoas, para curar. Então ele decide sair de Nazaré e começar a sua vida ministerial atrás das pessoas que ninguém queria. Então, se eu pudesse definir Jesus pelo Evangelho de Mateus, que é o nosso foco no Sermão do Monte, eu diria que Jesus foi alguém que compreendeu sua missão. E para cumprir essa missão, ele deixou tudo para trás e se submeteu à vontade daquele que o tinha chamado, do Pai. Todas as ações de Jesus no Evangelho de Mateus
são ações de alguém que tem consciência de que veio para dar a sua vida por pessoas que ninguém queria. Por isso a multidão o chamou de bendito Salvador. O Evangelho de Mateus é um evangelho onde ninguém é lançado fora. Todos são acolhidos. E essa é a discussão do Evangelho de Mateus. O Jesus apresentado por Mateus é um Jesus que acolhe todas as pessoas. É um Jesus que acolhe um chefe de sinagoga que pertencia a um grupo de pessoas que o rejeitavam. Vai lá e ressuscita a filha dele. É um Jesus que entra na casa de um publicano, que nem a ralé que acompanhava ele achava que seria digno de receber Jesus. Mas ele diz, você também é filho de Israel, a salvação chegou a esta casa. É um Jesus que anda com mulheres de má fama, mas que tiveram sua vida transformada por ele, através de suas palavras. E que recebe a ajuda dessas mulheres. É um Jesus que, diante de uma mulher que seria apedrejada, ele diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É um Jesus que convive com seus discípulos, independentemente dos seus erros, da sua falha. Ele senta à mesa com o traidor e come com ele. E quando é traído com um beijo, chama de amigo. Foi esse Jesus que proferiu um sermão no monte para os seus discípulos e queria mudar a visão desses discípulos em relação às multidões. Foi esse Jesus que motivou Mateus a escrever o seu evangelho para discutir na sua comunidade sobre a inclusão das chamadas ovelhas perdidas da casa de Israel. Gente que estava vindo de tudo quanto é lugar e que as pessoas da comunidade consideradas aceitáveis não queriam receber essas pessoas. Então ele mostra no sermão como Jesus agiu e como uma comunidade deve ser inclusiva e trabalhar para a transformação da realidade social, cultural das pessoas. É um Jesus que vai até a cidade dos gentios. E quando não vai até lá, ele também recebe gentios e acolhe essas pessoas. Percebe? Esse é o Jesus. Eu não estou falando do Jesus histórico, nem estou falando do Jesus confessional, no sentido de fazer essas divisões. Claro que elas existem, mas eu estou dizendo para você sobre o Jesus dos evangelhos que tem um pouco de confessionalidade, tem um pouco de história, mas fundamentalmente é alguém que acredita que o mundo pode ser transformado se você fizer a sua parte e se considerar chamado para isso. Entende? Assim como ele mudou a mentalidade dos discípulos com o Sermão do Monte, eu espero que essa série de estudos também mude a sua e a minha mentalidade. Que ela remova os nossos rótulos para que a gente possa enxergar as pessoas. As ações de Jesus em relação às multidões, elas são referenciais para nós enquanto crentes. Entende? E se ele acolhe a todos, nós também devemos acolher. Ok? Então, o que você aprendeu nessa quarta-feira? Você aprendeu o que é um sermão. Aprendeu quem proferiu o Sermão do Monte. Soube um pouco de Jesus. Viu como o Sermão do Monte está organizado, como você pode ler esse sermão sob duas perspectivas. Quais os objetivos de Jesus ao proferir esse sermão e, posteriormente, quais foram os objetivos de Mateus ao transformar algo que era oral em escrito. Tá bom? Na próxima semana a gente se encontra e a gente já vai diretamente para o texto. Traga a sua Bíblia, coloque aí as suas dúvidas e a gente vai discutindo ao longo do caminho. Que Deus te abençoe, que te dê uma grande semana. Amém.